Ô, Eduardo, os dados, basicamente, se puder só dar uma, assim, grosso modo, você precisa de todos os dados, posicionamento de mancais, diâmetro de colo de eixo, diâmetro de a potência dessa turbina, pressão de entrada, temperatura, tudo, número de estágios, diâmetro de roda, tudo, você faz um mapeamento completo disso aí, como que funciona? Isso. Ronaldo, eu vou mostrar um exemplo de relatório que já responde essa pergunta, e aí fica bem exemplificado aqui pro ouvinte aqui. Bom, esse aqui é um exemplo de relatório que a gente produz aqui, né? Os dados do cliente aqui estão ocultos para preservar aqui o know-how do cliente, né? Enfim, aqui todo o conteúdo do relatório, mas eu vou passar aqui passo a passo. Cada consultoria que a gente faz tem uma demanda diferenciada, né? Alguns focam em uns cálculos, outros focam em outros. Tem alguns fabricantes ou pessoal de campo que não conhece o que pode ser calculado, e aí a gente indica o que pode ser calculado frente à demanda que ele tem, né? E respondendo mais diretamente a sua pergunta, então, isso aqui, ó, é a entrada de eixo, por exemplo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu preciso montar essa tabela aqui para entrar nos resultados. Essa tabela tem a posição de mudança de diâmetro, todas as posições de mudança de diâmetro do eixo, né? Todos os escalonamentos, diâmetros internos, se existirem, diâmetro externo, né? O diâmetro do eixo ali naquele escalonamento, módulo de Young do material do eixo, Poisson e densidade do material do eixo. Isso para o eixo. Tá? Aqui a gente chama os estágios ou as rodas da turbina de discos. Então, cada um deles eu preciso representar ele como um disco equivalente, um disco sólido. Então, do fabricante eu vou precisar do valor da massa somada de todos aqueles componentes, todas as paletas, aquele aro que vai ao redor das paletas, quando tem, né? E a base também da fixação das paletas. Tudo isso ele vai provavelmente pegar de um software CAD, né? E vai me passar, e aí eu construo vários discos equivalentes com posição, diâmetro externo, diâmetro interno, espessura e uma densidade equivalente, que daí vai me dar exatamente a inércia que eu preciso inserir daquele estágio no modelo matemático aqui. E aí, dos mancais, a gente precisa de posição dos mancais, o tipo de óleo, né, a grade do óleo que está sendo usado, uma faixa de temperatura, que você tem a estimativa que o óleo vai estar, diâmetro do mancal, comprimento do mancal, a folga radial ou diametral, o carregamento que está sendo aplicado radialmente nesse mancal, né? E aí, se for um mancal de sapatas, né, ou mancal tilting pad, nós precisamos daí do número de sapatas, ângulo das sapatas, ângulo de espaçamento entre as sapatas, o ângulo entre os pivôs, né, o ponto de pivô em que a sapata ela rotaciona, e o pivô, a posição do pivô da sapata inferior. E aí, basicamente, a gente tem tudo que a gente precisa. Aqui foi um caso de otimização de mancais, então a gente tem um teste de vários tipos de mancais diferentes, inclusive mancal cilíndrico. Esqueci de um detalhe. O suporte também dos mancais, o que a gente faz? A gente faz uma análise de elementos finitos com ele e consegue tirar ali os valores de rigidez e massa dinâmica desses pedestais, né, esses suportes, que daí esses valores entram no modelo também. Se puder só uma pausa aí. Então, quer dizer que além do conjunto girante como um todo, é possível, na parte estrutural, lógico que é o próprio vídeo nosso, não é o nosso assunto,
mas em relação a suportes, pedestais, tudo isso aí também é analisado nesse conjunto de estudo seu? Tudo Tá. Isso daí é analisado. Recentemente eu participei de uma modernização de uma turbina, né? Um sistema de mancais, né? Foi adaptado para a caixa deslizante, para questão de expansão, né? De dilatação térmica e tudo mais, né? Então, é possível a gente fazer esse estudo aí, analisando, inclusive, a parte estrutural. Casa de força também, por exemplo, tudo isso? Casa de força, daí daria para fazer, né? Tá. É um estudo à parte, mas daria para fazer sim, com certeza. Tá. E aí, por último, esse aqui é um dado que a gente normalmente tira em função da massa da máquina e rotação nominal, né? Que são os desbalanceamentos residuais máximos, né? Uhum. E aqui a gente usa a norma, se eu não me engano, é ISO 1940, para definir esses desbalanceamentos residuais máximos no caso do cliente não ter uma norma interna. Às vezes o cliente já tem uma norma interna definindo o desbalanceamento residual máximo que ele aceita ali, e a gente coloca esses valores, então, no modelo matemático também. E aqui os pontos de resposta é só uma definição de onde é mais adequado a gente medir, então, a resposta teórica aqui do sistema, né? Aí a gente monta um modelinho da máquina. Esse aqui já os outputs aqui do nosso solver aqui, né? Esse aqui é um software de análise interna aqui da nossa empresa, né? Então, fomos nós mesmos que desenvolvemos ao longo dos anos de pesquisa, né? Uhum. E somos nós mesmos que alteramos e operamos ele. Enfim, daí a gente consegue definir aqui, por exemplo, carregamentos nos mancais, né? Uhum. A flecha estática, né, ao peso próprio. Uhum. Aqui é um diagrama que a gente define as rotações críticas do sistema, e aí é que a gente consegue enxergar todas elas, dependendo do critério que a gente usa, né? Eu não vou me alongar muito, porque aqui a gente vai entrar bem na teoria de dinâmica de motores, e daí talvez fique um pouco entediante para quem está vendo aí o vídeo. Esse aqui é aquele diagrama de estabilidade da máquina, né, que eu comentei lá no início do vídeo. E isso aqui, por exemplo, essas linhas têm que ficar no quadrante positivo desse plano aqui. Se elas estão no quadrante positivo, a máquina é estável entre 400 RPM aqui e 7.000 RPM, por exemplo. Aqui são as formas do eixo vibrar, né, em cima das rotações críticas. Então, tem várias formas aí, de acordo com o número de rotações críticas que a gente tem no modelo, né. Aqui, por exemplo, a gente pode definir locais de balanceamento mais adequados. Por exemplo, se a gente balancear num local que tem amplitude de vibração muito baixa, o balanceamento ele praticamente não surte muito efeito. E aí são vários modos diferentes que a gente calcula. Essa curva aqui que eu já apresentei para vocês, né, que é a resposta pico a pico em frequência devido ao desbalanceamento. E aqui é a curva das excentricidades nos mancais, né? A partir do ponto que aparece lubrificação hidrodinâmica até o final ali do range de frequência de rotação que a gente deseja, né? E aqui a gente já repete para um outro estudo de caso aqui. Tá, alterando os parâmetros. Isso. E, lógico, né, a parte mais importante, né, são as considerações finais e as conclusões aqui dos relatórios, né, que a gente sempre analisa, compara estudos de caso feitos, recomenda, não recomenda, tudo fica alinhado aqui nas conclusões
dos relatórios. Beleza, muito bem. Talvez aqui como um mediador aqui, se é assim que eu posso falar, fica muito claro, né, para o pessoal que é mais voltado para projeto, para fabricantes finais, né, para o usuário final, talvez é um assunto ainda, não sei, né, no meu conhecimento, assim, possa ser que soe como muito complexo, né, por exemplo, na parte que você mencionou, todos aqueles dados que precisam ser imputados, a gente entende que tem que ter posse de um projeto, pelo menos, ou eu não sei se vocês vão a campo para fazer esse tipo de coleta de dados também, como que funciona um pouquinho de trabalho mais específico? A gente consegue fazer, geralmente, o meio de campo, sabe? Eu sei que essa coleta de dados, às vezes, é meio enjoada, né? Tem alguns fabricantes que não gostam de dividir lá os dados deles, né? Mas, geralmente, a gente faz esse meio de campo e consegue esses dados, sabe? Tá. A gente nunca teve um problema de um fabricante negar os dados. A gente consegue preservar também, porque a gente não precisa de por exemplo, um desenho de eixo 100% alinhado com a fabricação final. Isso. Vamos dizer assim, todos os rebaixos, você tem um rebaixo de 0,5 milímetro para encaixar algum entendi. Esse tipo de detalhe a gente não precisa. A gente precisa de um projeto do eixo que represente a inércia dele, né? Tá. Com uma precisão ao menos de uns 10%, que já é suficiente para a gente conseguir ali reproduzir os resultados. E aí, questão de mancal, geralmente o mancal é terceirizado também, né? Não é fabricado pelo montador ou fabricante da máquina rotativa, né? Vem de um terceiro, às vezes. Então, a gente consegue esses dados com esses fabricantes também, né? E a gente consegue computar tudo isso daí, né? Beleza. Então, os dados aqui, tá aqui o e-mail, né? Para quem quiser entrar em contato. Tem o site para passar para o pessoal aí, depois eu deixo aqui também na descrição. Isso, o site é www.gentechnologies.com.br. Então é isso. É o mesmo domínio ali do e-mail, né? Tá, eu vou deixar, não deu nem tempo de colocar aqui, mas eu coloco depois na descrição do vídeo. E o pessoal que quiser, tiver mais interesse, saber um pouquinho mais, deixa nos comentários aí, entre em contato diretamente lá com a Gene Technologies. E eu acho que é isso para o primeiro bate-papo nosso. O recado está dado, não sei se quer deixar alguma consideração final, alguma coisa, tá tranquilo? Não, tranquilo, só agradecer aí o espaço, Ronaldo. Não, que Obrigado isso. Obrigado pelo teu apoio. Então é que é justamente para cruzar isso aí, né? Informação, gerar informação, um contato, e a ideia é essa daí, é fortalecer aí o setor como um todo. Eduardo, muito obrigado aí pela atenção, pela disposição. Obrigado, e fico à disposição aí para se precisar de alguma coisa. Beleza? Isso aí, valeu. Obrigado, Ronaldo. Até mais a todos. Valeu. E para você que está aí, se gostou, deixa aí um recado, deixa um comentário. Se gostou, não gostou, deixa um like ou dislike. Obrigado pela paciência e até o próximo vídeo. Fui!